Você realmente acredita que ele seguiu em frente? Que simplesmente te apagou da memória e que agora vive feliz, como se nada tivesse acontecido? Se essa dúvida ainda ronda seus pensamentos, é hora de colocar a verdade na mesa. Porque o que o narcisista sente depois que você vai embora de verdade é bem diferente do que ele mostra nas redes sociais. Por trás do silêncio dele existe um colapso, uma ferida que sangra onde ninguém vê. E acredite, essa dor não é saudade, é a perda do controle. E essa perda, para alguém que vive de manipulação, é o maior castigo. Hoje, você vai descobrir as 5 etapas mais perigosas, secretas e silenciosas do colapso narcisista. Etapas que ele jamais confessaria, mas que destroem por dentro. E se você acha que ele venceu porque está com outra ou porque parece bem, prepare-se. Esse vídeo vai te mostrar por que, quando você some de verdade, sem recaídas, sem explicações, sem rastros, o jogo vira. E quem perde não é você. Se você já se perguntou, será que ele sente minha falta? Será que vai se arrepender? Ou será que tudo foi mentira? Você não está sozinha. Essas dúvidas consomem quem foi sugado emocionalmente por alguém que só sabe amar através do controle. Mas a resposta não está no que ele posta, nem no que ele diz. A resposta está naquilo que ele tenta esconder. E é aí que você vai entrar. Porque a partir de agora, eu vou te conduzir por uma jornada transformadora, revelando os bastidores emocionais que o narcisista tenta mascarar. O vazio, a obsessão, a substituição apressada, a raiva disfarçada e o desespero de não ter mais acesso a você. E atenção, o que ele sente não é amor. É a ausência do poder que ele tinha sobre você. É o incômodo de ver que, pela primeira vez, ele não conseguiu te dobrar, te prender, te fazer voltar. Essa dor que ele vive em silêncio é o maior reconhecimento da sua força, mesmo que ele jamais admita. E é por isso que entender essas etapas vai te dar algo que ninguém tirará de você: clareza, liberdade emocional e poder de escolha. Mas fica comigo até o final. Porque só quem enxerga o ciclo até o fim consegue quebrá-lo de vez. Você não veio aqui, por acaso. Você está buscando respostas, mas vai encontrar mais do que isso. Vai encontrar ferramentas para nunca mais cair nas mesmas armadilhas. Vai se lembrar da sua força, da sua coragem e do quanto sua ausência é poderosa. E se esse tema já mexeu com você, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui você não anda mais sozinha. Aqui você entende o que te feriu e aprende a nunca mais ser ferida da mesma forma. Agora respira fundo e se prepara. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga essa história. Vamos começar? Etapa 1. A incredulidade disfarçada. No primeiro momento em que você vai embora, de verdade, sem aviso, sem discussão, sem deixar rastros, o narcisista simplesmente não acredita. Ele entra em negação. Mesmo depois de todas as conversas, dos pedidos de mudança, das lágrimas silenciosas que você derramou enquanto ele fingia não ver, ele ainda acha que é só mais uma fase. Porque no fundo, o narcisista sempre teve certeza de que você voltaria. Ele sabia que podia te afastar por dias, te ferir, te silenciar, mas contava com a sua volta. Era como um jogo emocional, onde ele sempre acreditou estar no controle. Só que dessa vez foi diferente. Você foi, sem gritar, sem implorar e sem olhar para trás. E é aí que ele entra em colapso. Mas um colapso que ele não pode demonstrar. Na frente dos outros, ele veste a máscara da indiferença. Age como se estivesse tudo bem. Faz piadas, posta fotos com um sorriso forçado, diz para os amigos que está melhor do que nunca. Mas por dentro ele está começando a ruir. É como se o silêncio que você deixou ecoasse em cada canto da mente dele. Ele revisita mensagens antigas, tenta decifrar sinais que talvez nem existam. Fica procurando brechas, pequenos indícios de que você ainda possa voltar, mas não encontra nada. E quanto mais o tempo passa, mais aquele vazio se transforma em desespero. O que ele sente nesse momento não é amor. É ego ferido. É a dor de não conseguir mais te controlar.
E isso, para alguém que construiu uma identidade baseada na manipulação emocional, é devastador. Ele sente a ausência do seu olhar, do seu cuidado, da sua reação. Porque sim, até o seu sofrimento alimentava o controle que ele exercia. Agora, sem acesso à sua energia, ele começa a se desorientar. A incredulidade inicial vira inquietação, mas ainda assim ele tenta racionalizar. Se convence de que você está fazendo isso para chamar atenção, que em breve voltará, que essa sua coragem é só uma fase passageira, só que não é. E ele começa a sentir isso no corpo. Uma inquietação que não passa, uma ansiedade que cresce, porque o que está em jogo não é você, é o controle que ele perdeu. Nesse ponto, talvez você ainda sinta culpa. Talvez esteja se perguntando se ele está sofrendo, se você foi dura demais, se poderia ter agido diferente. Mas respira fundo. Ele não está sofrendo por amor, está surtando pela perda da fonte que alimentava o ego dele. O que ele mais teme agora não é te perder, é perceber que não tem mais poder sobre você. E essa sensação, para um narcisista, é insuportável. Lembre-se disso. Quando ele finge que está bem, é exatamente quando ele mais está despedaçado. O silêncio que você deixou não é ausência. É presença forte. É grito sem som. É prova de que você saiu de um ciclo que ele acreditava ser eterno. E agora ele está encarando uma realidade para a qual nunca se preparou. Você foi embora. E dessa vez, parece que é para sempre. Etapa 2. O pânico do vazio. Quando os dias começam a passar e o seu silêncio persiste, o narcisista entra em uma nova fase, o pânico. Mas não se engane. Esse pânico não vem da saudade verdadeira. Ele não está desesperado por você como pessoa, mas sim pela ausência daquilo que você representava para ele. Validação constante, admiração, controle. Era a sua atenção que alimentava o ego dele. Era o seu envolvimento emocional que o mantinha no centro do palco. Agora, com o cenário vazio, ele sente um buraco interno que não sabe como preencher. E é nesse abismo que o pânico se instala. Ele tenta disfarçar esse desespero. Vai às redes sociais, começa a postar como se estivesse mais feliz do que nunca. Fotos com amigos, frases motivacionais, até flertes com outras pessoas. Tudo para parecer bem resolvido. Mas por trás da tela, a história é outra. Ele está em queda livre emocional. Porque o que você tirou dele não foi só a presença física. Foi a energia que ele sugava de você todos os dias. E quanto mais ele tenta fingir que está bem, mais escancarado fica o buraco que você deixou. E sabe o mais cruel? Ele amava o efeito que causava em você. Amava saber que podia apertar os botões certos e provocar uma reação, mesmo que fosse dor. Ele confundia controle com amor, impacto com conexão. E agora, com você em silêncio, ele percebe que esses botões não funcionam mais. A fonte secou. O palco está vazio. E o público, você, foi embora. Isso o desespera porque o narcisista não sabe existir sem plateia. A identidade dele depende da forma como os outros o enxergam. Sem aplausos, sem respostas, ele se desestabiliza. Neste momento, ele começa a agir impulsivamente. Marca encontros, revive contatos antigos, inicia relações superficiais e relâmpago. Tudo para tentar mostrar, para si mesmo e para o mundo, que está bem. Mas cada nova distração é só mais uma tentativa de fugir do eco que sua ausência causou. E ele começa a perceber que não é qualquer pessoa que pode preencher esse espaço. Porque o que ele perdeu não foi apenas uma relação. Foi alguém que o enxergava profundamente, mesmo quando ele escondia quem era. E saber que você o conhecia tão bem, e ainda assim teve a coragem de ir embora, é um golpe que o orgulho dele não consegue processar. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Ele não está tentando seguir em frente. Está tentando sobreviver ao caos que você deixou quando decidiu se escolher. E se você ainda sente culpa por ter partido, entenda. O que ele sente agora é o reflexo daquilo que ele perdeu, não de quem você era. Você não é a fraca. Nunca foi. Ele que se acostumou com a sua força servindo aos caprichos dele. Agora que ela está voltada para você, ele não sabe o que fazer. E enquanto ele corre desesperadamente tentando tapar o vazio com distrações, você pode finalmente respirar.
Porque o que ele chama de fase difícil é, na verdade, o início da liberdade que você conquistou. E essa liberdade, minha querida, é algo que ele jamais vai entender porque nunca teve coragem de ser inteiro sem alguém para controlar. Etapa 3. A raiva travestida de superioridade. Quando o silêncio começa a se tornar insuportável e a ausência vira realidade, o narcisista muda de estratégia. Ele entende que você não está voltando. E como ele não pode te alcançar mais, começa a atacar por outro ângulo, a imagem. Ele sente raiva, mas como não pode demonstrar fraqueza, disfarça essa raiva com uma máscara de superioridade. Começa a falar de você, não com carinho, mas com desprezo velado. Diz que você era instável, exagerada, difícil de lidar. Começa a distorcer a história, invertendo os papéis, tentando se colocar como a vítima da relação. Esse comportamento é mais comum do que parece, e é perigoso porque ele pode ser convincente. Com aquele charme que um dia te encantou, ele pode manipular amigos em comum, convencer pessoas próximas de que foi ele quem tentou, quem sofreu, quem fez de tudo por vocês. Ele precisa parecer o vencedor, precisa reescrever a história de forma que ele fique em paz com o próprio ego. Mas por trás de cada frase debochada, de cada comentário irônico, existe raiva. E não é raiva de ter perdido você. É raiva de ter perdido o controle sobre você. Você começa a ouvir frases como: ela nunca me entendeu mesmo. Ou, foi melhor assim, ela se perdeu. Mas por trás dessas palavras existe uma dor que ele não sabe processar. Porque cada vez que tenta diminuir quem você foi, é como se tentasse apagar a derrota que carrega internamente. A raiva dele é uma forma de se manter conectado. Porque mesmo a sua resposta negativa, mesmo uma briga, ainda seria um tipo de vínculo. E o que ele mais teme nesse momento não é o ódio, é o nada. O silêncio absoluto. A ausência total de reação. Ele quer provocar, quer testar os seus limites, ver se ainda consegue te tirar do sério. E se você responde, mesmo que para se defender, ele sorri por dentro, porque sente que ainda tem algum poder. É por isso que esse estágio exige o máximo da sua força emocional. Porque ele pode tentar te difamar, pode tentar se infiltrar na sua rede de apoio, pode tentar te fazer parecer instável, exatamente como ele disse que você era. Mas é nesse momento que você precisa se manter firme. O silêncio aqui é sua arma mais poderosa. E quanto mais você ignora, mais ele perde o chão. E por mais que doa ouvir seu nome sendo distorcido, lembre-se, ninguém fala tanto de alguém que não significa nada. O fato de ele ainda tentar te atingir é a prova mais clara de que você quebrou algo dentro dele. Você saiu do ciclo. Se libertou da repetição. E agora ele não sabe mais como agir. Porque o roteiro que ele usava com você não funciona mais. E quando o script falha, o narcisista perde o controle da narrativa. É aí que ele começa a mostrar quem realmente é. Se você está vivendo isso agora, não tente se justificar. Não tente limpar sua imagem diante dos outros. Quem te conhece de verdade sabe. E quem foi manipulado por ele, uma hora vai enxergar. Porque a máscara cai. Sempre cai. E o seu silêncio será o som mais alto que ele já ouviu. Um lembrete constante de que você foi embora e teve força suficiente para não voltar. Etapa 4. A tentativa de reaproximação. Quando a raiva já não dá mais o resultado esperado e o silêncio continua imbatível, o narcisista entra na fase mais traiçoeira de todas, a tentativa de reaproximação. Mas atenção, aqui não existe amor nem saudade verdadeira. Existe estratégia, manipulação refinada. Ele volta com um tom doce, controlado, quase sedutor. Pode ser um simples oi sumida nas redes sociais, uma curtida numa foto antiga, uma mensagem aparentemente inocente. Mas por trás desse gesto está a verdadeira intenção: testar seu nível de vulnerabilidade. O narcisista não retorna porque aprendeu. Ele retorna porque perdeu. E o que ele quer agora é saber se ainda tem espaço dentro de você. Se ainda consegue ativar aquela parte sua que, em algum momento, se entregou acreditando nas promessas vazias.
Ele vai dizer que mudou, que entendeu tudo, que agora está disposto a fazer diferente. Vai usar palavras que tocam feridas antigas, vai parecer mais calmo, mais empático, mais sincero. Mas tudo isso é encenação, porque na essência, ele não quer uma relação nova. Ele quer recuperar o território que perdeu. Quer sentir que ainda pode te controlar emocionalmente. E se você responde, mesmo que com cautela, ele sente que venceu. Porque o simples fato de você abrir uma brecha já é o suficiente para ele invadir tudo de novo. E o perigo aqui é grande, porque essa fase pode vir disfarçada de amor verdadeiro. E como você está emocionalmente fragilizada, pode confundir esse movimento com arrependimento genuíno. Mas não se iluda. O narcisista não quer você de volta. Ele quer a certeza de que ainda pode mexer com você. E se conseguir, o ciclo recomeça. E geralmente, pior do que antes. Porque agora, ele conhece suas falhas, seus gatilhos, seus medos. E vai usá-los com precisão. Esse novo romance será mais cruel, mais manipulador, mais tóxico. E o custo emocional será ainda mais alto. Por isso, é crucial que você entenda. O teste não é sobre ele, é sobre você. É sobre sua capacidade de manter os limites, de reconhecer os padrões, de não cair nas mesmas promessas antigas com roupagem nova. E quando ele perceber que você não respondeu, que você não reagiu, que você permaneceu firme no seu silêncio, algo dentro dele quebra. Porque o que ele mais teme é o fim definitivo, o ponto sem retorno, o encerramento real da história. E você ir embora sem escândalo, sem discussão, sem palco, é algo que ele não sabe como lidar. Porque sem o drama, ele não tem onde se apoiar. Sem reação, ele perde o script. Se você está passando por essa fase agora, pare e reflita. Pergunte-se com sinceridade: o que eu sinto é amor? Ou é o vício emocional que ele criou? Releia as mensagens antigas. Observe os padrões. Ele realmente mudou ou só se adaptou? Porque quem ama de verdade não espera perder para valorizar. Quem quer ficar, cuida antes da despedida. Lembre-se, o teste do narcisista é silencioso, sutil e calculado, mas a sua resposta pode ser definitiva. E o seu silêncio, mais uma vez, será a prova de que você não pertence mais a esse ciclo. Você não está mais à venda, você se escolheu. E essa, sim, é a decisão mais poderosa que existe. Etapa 5. A substituição desesperada. Quando todas as tentativas falham, a raiva não provoca, a manipulação não funciona. O narcisista recorre ao que talvez seja a sua estratégia mais previsível: te substituir, e rápido. É a fuga emocional mais antiga que ele conhece. Para o narcisista, perder o controle sobre você é intolerável. Então ele precisa de uma nova fonte de admiração, de atenção, de energia emocional. Mas não se engane, essa substituição não é sobre amor. É sobre sobrevivência emocional. Ele está em colapso e precisa de alguém, qualquer um, para validar sua imagem e abafar o grito interno deixado pela sua ausência. Essa nova pessoa parece como se fosse a grande salvação. De repente ele está apaixonado, postando declarações públicas, exibindo felicidade forçada como se tivesse encontrado a certa. Mas tudo é encenação. Essa relação não tem raiz, não tem profundidade, não tem história. É apenas uma tentativa de reconstruir o palco que você destruiu com o seu silêncio. E o mais irônico, mesmo ao lado de outra, ele continua te sentindo. Compara em silêncio, revive memórias, se pergunta por que você não reagiu. Porque o que ele esperava era sua dor, sua inveja, sua fraqueza. Mas o que encontrou foi o seu silêncio absoluto, e isso o destrói por dentro. Ele vai usar essa nova relação como ferramenta. Postar fotos provocativas, criar indiretas, mostrar uma vida perfeita que ele mesmo não acredita. Tudo para ver se você reage. Porque se você sente ciúmes, se você comenta, se você demonstra qualquer emoção, mesmo que negativa, ele sente que ainda tem poder. E poder, para o narcisista, é tudo. Mas quando a sua resposta continua sendo silêncio, ele entra em crise.
porque começa a perceber que nenhuma substituição preenche o que ele perdeu. Não era sobre você ser única aos olhos do mundo. Era sobre você ser aquela que o conhecia, que enxergava por trás da máscara. E isso ele não encontra em qualquer uma. E mais cedo ou mais tarde, a máscara dessa nova relação começa a cair, porque o ciclo vai se repetir. A manipulação, o controle, o abuso, tudo volta à tona, porque o problema nunca foi a parceira anterior, nunca foi você. O problema está dentro dele. E nenhuma mulher nova vai curar um homem que se recusa a encarar as próprias feridas. A substituição é só um adiamento da dor que ele carrega, uma distração de curto prazo para um vazio profundo que nem ele entende. Se você está assistindo isso acontecer agora e sente que foi trocada, descartada ou substituída, expira. Você não foi descartada, você se libertou. Quem está no lugar que era seu, na verdade, está ocupando um papel e vai descobrir cedo ou tarde que está dentro de um script cruel. Você não perdeu, você venceu. Porque teve a coragem que ele jamais terá, a coragem de se encarar, de romper, de se escolher. E é por isso que ele tenta te apagar com outra pessoa, porque sua presença ainda grita dentro dele. E o que ele mais quer, mesmo sem admitir, é silenciar esse grito, mas não consegue, porque a ausência de quem foi embora com dignidade nunca é esquecida, ela ecoa e ela transforma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade por trás de cada palavra. E talvez agora esteja enxergando o que antes parecia confuso, distorcido, até contraditório. Você viu que o narcisista sente depois que você vai embora não é arrependimento, não é amor, é perda de domínio. E o que o destrói, pouco a pouco, não é a sua ausência física, mas a sua liberdade emocional. Você foi embora, mas não foi uma fuga, foi uma libertação. E isso é algo que ele jamais conseguirá compreender, porque vive preso em ciclos de manipulação, onde controle vale mais do que conexão verdadeira. Ele tentou te apagar, te substituir, te silenciar. Mas a verdade é que, ao fazer isso, só reafirmou o impacto que você causou. Porque ninguém tenta esquecer aquilo que foi insignificante. Ele não superou, só fingiu. E a atuação está ruindo a cada dia. Agora que você conhece as 5 etapas do colapso narcisista, você tem nas mãos um mapa. E com ele, você pode fazer algo que poucas pessoas conseguem. Sair desse labirinto emocional com consciência, firmeza e paz. E se em algum momento você ainda sente culpa, dúvida ou fragilidade, respira. Isso não te faz fraca, isso te faz humana. Mas saiba, você já percorreu o caminho mais difícil, já teve a coragem de sair. E agora está pronta para o mais importante, não voltar. Porque a verdadeira vitória não é vê-lo se arrependendo, sofrendo ou implodindo. A verdadeira vitória é você reconstruir a sua vida de forma tão plena, tão segura, que nenhum fantasma do passado tem espaço para te assombrar. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu me escolho. Assim você mostra para si mesma e para outras pessoas que ainda estão presas nesse ciclo, que existe saída, existe luz, existe recomeço. E se você quer ir além, se quer ferramentas práticas para fortalecer sua autoestima, reconstruir sua confiança e aprender como identificar e neutralizar qualquer padrão narcisista antes que ele se instale, o próximo passo é claro. Conheça o e-book que está no comentário fixado. Nele, eu te mostro com clareza como quebrar os ciclos de manipulação com estratégia e lucidez, sem enrolação e com linguagem simples, acessível, direta. Também aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui você não vai mais andar sozinha. Aqui você encontra direção, acolhimento e principalmente verdade. A sua jornada de libertação já começou e agora é você quem está no controle. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, sua força está no silêncio que você decidiu manter e no amor próprio que você finalmente escolheu cultivar.